Graças a Deus, Ele me dado a oportunidade para uma breve palavra no primeiro culto, irmãos, do ano de 2024. Sabemos que muitas coisas podem acontecer. Muitas coisas fatalmente acontecerão se estivermos aqui, tá? Porque hoje é dia 7 de janeiro do ano de 2024, e quantos já não estão conosco, infelizmente? Perdas ali, altamente tristes e que deixarão um vácuo, não é? No país, nas suas famílias, nos seus amigos, com toda uma nação e várias outras vidas preciosas que a gente viu que houve muitos acidentes nos festejos de final de ano. Então muitas vidas estavam felizes e o improvável, o não planejado, que ninguém se planeja para isso, aconteceu. Mas cá estamos nós. Deus permitiu que nós estivéssemos aqui, e quando a gente está aqui, a gente não tem outra coisa a não ser falar do amor de Deus. Para isto fomos comissionados. Deus nos dá este talento para usarmos para a glória do nome dele. Então vamos meditar aqui sobre o desinteresse de Paulo. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, e o subtítulo, a partir do versículo 11, ele já fala do desinteresse de Paulo. E eu gosto muito de meditar acerca das cartas de Paulo, acerca da conversão de Paulo. Hoje mesmo eu coloquei aí um devocional falando sobre a chamada de Paulo, o Saulo de Tarso, a chamada dele, como foi, e o espinho na carne. Depois você volta e dê uma olhada, falando a minha graça que basta. E aqui agora a gente vai falar do desinteresse dele, porque em um mundo, irmãos, eu passei alguns dias, estou de férias, estou só com algumas coisas interessantes acontecendo. No início do ano, eu com vários projetos e algumas coisas acontecendo que não eram comuns, e o Senhor diz: você vai ter que trabalhar. Então eu estou parando alguns dias de férias para dar o atendimento que o meu cliente precisa, tá? Ele precisa, e eu estou aqui para isso, porque eu vivo disto, tá? Eu vivo disto, e não podemos desmerecer as coisas que Deus coloca na nossa vida, as providências que Deus coloca para que a gente possa subsistir, para a gente sobreviver, para a gente poder ofertar, para a gente poder se alimentar, para a gente poder passear, para a gente poder comprar, para a gente poder vender, para a gente poder subsistir enquanto estivermos aqui. Isso vai parar, não é? Uma hora isto para, tá certo? Uma hora isto para. Então, fala acerca do desinteresse. O desinteresse, ele diz com questão do desapego. Ele fala sobre a sua interesse com Deus, a sua comunhão com Deus, tá? A sua comunhão com Deus e o desinteresse, o desapego com as coisas aqui terrenas, as coisas que a gente fatalmente não vai levar, a gente fatalmente vai amontoar, e alguém vai desfrutar do que nós conquistamos, e isso é bíblico, tá? Diz que os pais amontoam para os filhos, e não o contrário. Não são os filhos que amontoam para os pais, são os pais que amontoam para os filhos. É bíblico isto. Então, o desinteresse de Paulo, ele diz assim: eu fui necio em gloriar-me, a partir do versículo 11, vós me constrangeis porque eu devia ter louvado por vós, visto que em nada eu fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós,
com toda a paciência, por sinais, prodígios, maravilhas. Porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoe-me por este agravo. Eis que eu estou pronto para a terceira vez de ter convosco, e não vos serei pesado, pois que eu não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu tenho muito boa vontade, gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Amém? Aqui o desabafo de Paulo, o desabafo sincero de um servo do Senhor, que disse: olha, aqui traduzindo em poucos minutos, ele diz: olha, eu percebo que em alguns momentos eu fui pesado para vocês. O que é uma pessoa pesada para a outra? Aqui não se fala, irmãos, de peso, de biotipo. Pesado porque eu estava, no meu caso, eu estava com 113 quilos. Agora já consegui colocar o vestido tubinho que eu não conseguia colocar no corpo faz muitos anos. E aí fiquei alegre, ele entrou aqui, tá? E tem mais 4 do mesmo modelo, quando eu comprei na mesma loja, em várias cores diferentes. Fiquei alegre, né? Guardei, eu gosto muito. E ali, mas não fala da questão do pesado, na questão do peso do nosso biotipo. Ele fala que ele foi pesado, ou seja, precisando de algumas coisas que aqueles membros da igreja, eles promoviam para Paulo. E Paulo, como mestre, como instrutor daquelas igrejas, ali quando ele visitava aquelas cidades, ele era o líder. E ele se considerava como fosse o pai, não é? Pai, não é? O meu esposo é o meu pastor, tá? E eu tenho como um pai. Muitas vezes eu esqueço que tu é meu marido. Agora eu quero conversar, eu quero desabafar, eu quero contar algo aqui, eu quero um conselho. E esse conselho chega. É um conselho de um pai. É um conselho de um pai. Tá? E ele chega. E assim mesmo é Paulo. Paulo, ele diz assim: os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós, né? Com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Ou seja, o chamado de Paulo, ele foi chancelado por Deus, ele foi aprovado por Deus, porque Deus permitiu maravilhas, prodígios, aleluia, e sinais. Irmãos, preste atenção. Vai aqui um adendo, vai aqui algo para você refletir. Se você estiver numa igreja que você não vê sinais, você não vê maravilhas, você não vê prodígios de Deus, porque alguém fala: não, isso aí foi lá no tempo. Não, irmãos, é no nosso tempo de hoje. O tempo de Paulo já passou, o tempo de Abraão passou, o tempo de Isaac passou, o tempo de Ismael passou, o tempo de Jacó passou, o tempo de Sara passou. Este é o povo que Deus levantou neste tempo. Nós somos o povo que Deus escolheu para este tempo. E neste tempo, nós não temos que colocar ali, é quase como se fosse uma adoração. E isto não provém de Deus. A Bíblia diz: só a Deus adorareis e só a Ele prestarás culto. Você vai ter a
reverência, você vai ter, eu digo assim, a educação, você vai ter o respeito por aqueles heróis da fé, você vai querer estar no banquete com Abraão, Isaac, Jacó, não é? Você vai estar com Israel, você vai estar ali com, imagina, você estar ali com Jefté, você vai estar ali com Sara, você vai estar ali com vários outros servos do Senhor, tá certo? Que fizeram a diferença. Você vai estar com aqueles espias que viram a terra prometida, você vai estar ali se banqueteando com o Senhor, sendo que o tempo dele já passou. E hoje, o instrumento que Deus está usando e que Deus quer usar em 2024 sou eu e você. Segure esta palavra. Mas é preciso estar como o Senhor ordena. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é, se você passa 3 minutos lendo a Bíblia, não é isso aqui, você vai ser como uma lata vazia, você vai bater, vai fazer muito barulho, mas não vai acontecer nada. Por quê? Porque está faltando ali a unção do Espírito Santo, está faltando ali aquele comprometimento com as coisas de Deus. E Paulo, ele fala aqui que no ministério dele tinha sinais, prodígios, aleluias e maravilhas. Deus fazia, irmãos, sinais, prodígios e maravilhas, porque em que tem sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo não vos fui pesado. E ele começa a questionar: será que eu fui pesado para vocês? Será que vocês me trataram diferente do que vocês trataram as outras igrejas? O pessoal que veio de outras igrejas, irmãos, não tem acepção de pessoas, não tem, é da mesma forma, tá? Aí Paulo vai, ele diz assim: porque em que tendes sido inferiores a vós mesmos, mesmo que eu vos não fui pesado, perdoe-me por este agravo. Ele disse: olha, presta atenção, será que em algum momento eu fui pesado para vocês? O que é uma pessoa pesada? Uma pessoa que dá custo, uma pessoa que, quando toca o seu telefone, aí você já diz: é fulano. Pronto, é problema, vai pedir alguma coisa. O zap aparece, aí você já assimilou. Fulana, quando me procura, é um problema. Essa pessoa é pesada. É pesada para você. Então procure ser lenitivo. Procure ser boca de Deus. Procure ser portador de boas novas. Procure trazer mensagens de encorajamento. Procure ser um bálsamo, que quando tocar uma mensagem no seu celular, quando o seu telefone tocar, quando for uma chamada de vídeo, quando você quiser mandar a Alexa ligar para alguém, quando alguém receber a ligação do outro lado, vai dizer: é Fátima, coisa boa está chegando por aí, porque ela me procura sempre com notícias boas. Ela sempre me procura para aliviar o meu fardo. Fátima não me é pesada. Maria não me é pesada. Pedro não me é pesado. João não me é pesado. Pastor João não me é pesado. Aleluia. E ele disse: se eu fui pesado a vocês em algum momento, perdoe-me este agravo. Aleluia. Estou pronto para pela terceira vez estiver convosco e não vos serei pesado. Se eu vou pela terceira vez estar com vocês e eu garanto que eu não serei pesado. Irmãos, é tempo de reflexão. É tempo de final de ano, começo do ano, novas estratégias, tudo com educação, tudo com oração. Tudo na presença do Senhor, tudo na direção de Deus, e você dizer: estes erros que eu cometi o ano passado, eu não cometerei este ano. Esse erro que eu vivo
cometendo há 2, 3, 10, 15, 30 anos, 35 anos, 40 anos, eu não cometerei mais. É tempo de reflexão, é tempo de aprimoramento. Tá? E ele diz: eu estou pronto para ter convosco pela terceira vez, e não vos sereis pesado, pois eu não busco o que é vosso, mas sim a vós. Olha, gente, eu vou ter com vocês pela terceira vez, e nem se preocupe que eu não vou dar nenhuma despesa para vocês, não. Eu não serei pesado, porque eu não estou nem buscando ali o que vocês têm para me oferecer. Eu estou preocupado com vós, com as vossas almas. Aleluia. Eu estou preocupado com as vossas almas. E hoje, irmãos, é tão difícil. Eu converso muito com meu esposo acerca disto. É tão difícil ser cristão, diante de tantas coisas que a gente vê, tantas coisas que a gente assiste, tantas meninices que se vê no meio evangélico, tantas caras feias, tantas oportunidades que nunca acontecem, tantas chaves que são entregas, que cadê essa chave? Eu nunca recebi uma. Nunca recebi. E recebi, quando eu trabalhei, lutei, conquistei, eu comprei a chave, comprei a fechadura, comprei e tem chave até hoje. A minha tem chave de todo jeito. Chave na casa do primeiro andar, chave na casa do segundo andar, chave na casa de praia, tem chave de todo jeito. Mas ali é esforço de trabalho e benesses de pessoas que me são caras. Tá certo? Mas ele diz assim: eu não serei pesado a vós, pois eu não busco o que é vosso, mas sim a vós. Eu não quero o que vocês têm. Eu estou preocupado com vocês. Aleluia. E aqui no versículo 14: porque não devem os filhos entesourarem para os pais, mas os pais para os filhos. Ele tinha na mente dele como ele fosse o pai, não é? O pai da igreja, o pai daquela coletividade, daquela comunidade. E ele disse: não, o correto é o pai entesourar para os filhos e não os filhos entesourarem para os pais. Esta ordem deve ser cumprida. E diz assim: agora ele fecha, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Aleluia. E não é assim? Muitas vezes nós nos gastamos, nós nos deixaremos gastar. Um louvor que eu gosto muito de cantar e que eu digo: meus dons e talentos são para te servir, Jesus. Meus dons preciosos são teus. Eu não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és, Senhor, tu és o meu Senhor e o meu Deus. Aleluia. Os nossos talentos sejam usados para a glória de Deus. E o que ficar, aí você usa para a glória do homem. Você usa para a sua profissão. Você usa para... Mas a primeira glória, a primícia dos talentos que Deus lhe deu, a primícia é para Jesus. É para o melhor, é para Jesus. Quando você senta, que você ora, quando você dobra o joelho, ou quando você está, se você diz assim: Senhor, me dê o que você pede. Se você pede vida, é só para glorificar a Deus. Eu quero vida para estar na gandaia, eu quero vida para estar na... Não, irmãos, a vida é para glorificar
tem uma chamada, você tem um ministério. Ou você acha que Deus lhe chamou, lhe tirou do mundo, lhe trouxe para a sua maravilhosa graça, para depois deixar você aí a boléu, fazendo os desejos da carne? Não. Ele trouxe para a sua maravilhosa graça, para a sua maravilhosa luz, para que você usasse os seus talentos para a glória do nome dele. Aí Paulo chega aqui e diz, fechando: eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas vidas, ainda que. E ele vem com esse fechamento inusitado. Mas ele sabe o que ele estava vivendo. Ainda que, amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. O que é que isto quer dizer? Por mais que eu me esforce, por mais que eu ore, por mais que eu jejue, por mais que eu interceda pelas vidas de vocês, por mais que eu fale do amor de Deus, por mais que eu ame vocês em Cristo Jesus, posso colocar um pensamento meu aqui e dizer assim: mas aí o inimigo vem, lança a sua semente de ardor, de amargura, de infelicidade e faz, apesar de tudo isto que eu faço por você, você me amar cada vez menos. Porque esta é a função do inimigo. A Bíblia fala na parábola do semeador. Eu meditei nela estes dias. E diz que o semeador saiu a semear. E o semeador é uma parábola falando de nós, do cristão. Nós saímos semeando a palavra do Senhor. E se prega aqui, e alguém escuta. Lá em vários outros países, é interessante, irmãos. E fica aqui a minha gratidão a Deus pela sua vida. Irmãos, é interessante como outros países têm assistido o nosso canal. É incrível como vários outros países, pessoas de outras nações, têm assistido os devocionais, as pregações da nossa igreja. E agora eu vi hoje uma notícia excelente do YouTube, né, que eu amo de paixão, e o YouTube disse assim: em breve, coisa muito breve, agora em 2024, o YouTube vai estar colocando que todos os vídeos eles sejam retransmitidos para as outras nações na linguagem nativa. O que é isto? O que isto quer dizer? Por exemplo, nós temos um ouvinte lá na Alemanha. Ele vai ouvir a pregação da missionária Fátima aqui no Brasil, mas ele vai ouvir eu falar alemão na linguagem nativa, ou seja, sem sotaques. Ele vai escutar na linguagem nativa por causa da inteligência artificial. É uma maravilha. E não vai ser mais aquela transcrição, você ficar lendo, não. Vai ser na linguagem nativa. Então você vai me ver falando sem sotaque em várias nações, na sua nação, de forma nativa. Como se efetivamente, porventura, eu tivesse nascido na Alemanha, eu tivesse nascido em Portugal, eu tivesse nascido na Líbia, eu tivesse nascido na Rússia, eu tivesse nascido nos Estados Unidos, na América, tá? Sem vícios de linguagem e sem nenhuma dificuldade
de sua compreensão. Então, a palavra do Senhor, Paulo diz: eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. E aqui vai uma mensagem para você. Ame a palavra de Deus. Agradeça a Deus a vida de cada servo do Senhor, que libera uma palavra de conforto para a tua alma, que se esforça em trazer uma mensagem genuína de Deus. Irmãos, aqui a gente não entrega chaves, aqui a gente não faz promessas que não estão no centro da vontade de Deus, que Deus não falou. Aqui não tem profecias falsas, aqui nós não estamos nem um pouco importados com os dízimos, com as ofertas, não, irmãos, nada disso, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós estamos preocupados com a tua vida, com a tua existência, com o que Deus pode fazer por ti, em você chegar no céu, em você aceitar Jesus como seu Salvador, em você ter paz interior, a paz que o mundo não dá. Essa paz que o mundo dá é efêmera, é passageira. A paz de vícios, a paz de coisas ilícitas, de práticas ilícitas, a paz de você pegar o seu carro, sair desvairado e cometer um acidente, vitimando inclusive famílias inteiras, não é? Você está ali embriagado e vai no volante, poxa, vem um pai de família, mulher, 3 filhinhos, ali de férias, curtindo a vida, um programa que ele, e ali é vitimado, e toda a família é dizimada. Você não tem o direito de fazer isto, você não teria, mas isso é falta de quê? Comunhão, de acertar o alvo, de ter uma intimidade com Cristo, de buscar a saída no lugar certo, de buscar, de ter um norte, onde eu estou. Eu acho interessante, quando nós pegamos um carro de aplicativo, e o carro de aplicativo, primeiro você tem que colocar o quê? A sua localização, é onde você está. E depois você tem que colocar o seu destino. E é fácil, né? A tecnologia é fácil. Num minuto, ele coloca lá as várias opções. Você quer ir de carro premium? Você quer ir de carro comfort? Você quer ir de carro agora black? Você quer... E você escolhe. Você quer ir de moto? Você quer fazer entrega? Então são vários preços, várias oportunidades. Contando que você coloque a sua localização, ou seja, onde você está, e o seu destino. E Deus falou comigo esses dias, irmão, acerca disto. Muitos sequer sabem onde estão. E muitos também não sabem para onde vão. Como é que você vai pegar o seu destino? Como é que você vai saber o seu destino? Você nem sabe onde você está. Eu estou por aí, estou de qualquer jeito, estou deixando a vida me levar, está tudo bem, está tudo certo. Não. Você tem que saber onde está, onde é que eu estou e onde é que eu quero chegar. E essas são as nossas providências. Esses são os nossos destinos, onde eu estou e onde eu quero chegar. Veja aí no mundo secular, eu falei agora de um aplicativo, tá certo? Que é necessário isso. Senão, se você não colocar onde você está e onde você vai chegar, aquele automóvel, ele vai chegar no seu destino? Não, porque ele não sabe. Ele não sabe. Então, aquela inteligência artificial, aquela facilidade, tá certo? Ela vai ser inoperante na sua vida. Então, no dia de hoje, estou encerrando. No dia de hoje, você sabe onde você está?
Você sabe onde você quer chegar? Ah, eu sempre faço meus projetos, nunca dão certo. Tá bom. Mas pelo menos você tem um projeto. Infelizes são aqueles que sequer sentam e projetam o que querem para o ano novo. Infelizes são esses, tá certo? E que você tenha um norte, que você tenha uma determinação, que você seja, eu digo assim, comece este ano com Cristo no seu coração, que você saiba, tá? Que não existe facilidade. Servir a Deus é você se alistar no exército. Eu vi uma pregadora que eu gosto bastante, e é a pregação que ela disse assim: você, quando aceita Jesus, está pensando o quê? Que as coisas vão ser fáceis? Não. Você se alistou no exército de Deus, pois trata de ilustrar a botina e dar continência ao general. Aleluia, aleluia. Respeite a liderança da sua igreja. Paulo disse aqui, desabafando, eu entendo como um desabafo de Paulo. Ele disse: eu me gastarei e me deixarei gastar pela vossa alma, ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. Mas pouco importa. A gente fala, a gente prega, a gente é escanteado, a gente é esquecido, a gente é excluído, a gente é incompreendido, a gente é rotulado das coisas mais aberrantes possíveis. Mas isso é bíblico também. A Bíblia diz que odiado de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, é esse que será salvo. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe os seus projetos para 2024. Deus te dê graça, te dê saúde. Deus seja o teu ajudador. Você e sua família, sua parentela, seus filhos, seus pais, seus avós, toda a sua família. Deus te abençoe em nome de Jesus. Sei que esta palavra é verdadeira.